Entrevista em estúdio. Muito bem, gente. Vamos continuar com o nosso BNT News. Mais um quadro de entrevista. Já está aqui ao meu lado o Rodrigo Vensky, que é diretor de Relações Institucionais da Aviação Campos Gerais. Rodrigo, obrigado pela gentileza da sua entrevista. Obrigado, Marcos, e bom dia para toda a audiência da BNT. Maravilha. Rodrigo, a notícia é muito boa. São 25 novos ônibus que serão incorporados à frota do transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. Eu fiz questão de chamar essa entrevista porque estes ônibus representam um novo momento no nosso transporte coletivo, porque, para atenção você, meu amigo e minha amiga que acompanha a nossa reportagem, por que é que esses ônibus são diferentes? Explica para eles, por favor, Rodrigo. Bom, Marcos, é um momento diferente porque os modelos são bem diferentes do que a gente está habituado a receber em Ponta Grossa. Então, há alguns anos a Prefeitura tem feito alguns estudos para fazer uma nova concessão e nesses novos estudos já apareciam alguns sinais do que seriam esses novos ônibus. Se fala em elétrico, mas ainda não é o elétrico que vem no futuro, né? O que vem hoje para Ponta Grossa, que é uma diferença que inclusive nem em Curitiba a gente tem, por exemplo, o ar-condicionado. Então, todos os ônibus que estão chegando hoje, são 25 ônibus. O que são os 25 ônibus? São 15 convencionais, que são aqueles ônibus laranjados hoje. Os menores? Não são os micro ainda, não. Né? Os micro não vêm agora. Tá. Vem 15 convencionais, são os laranjados atuais. 5 articulados, que a pessoa já está acostumado, mas num novo modelo, totalmente diferente do que é hoje. E vem 5 super articulados, que são ônibus bem maiores que os articulados e que vão rodar em alguns locais específicos de Ponta Grossa, por conta do relevo, não pode ir para toda a cidade, mas eles vão rodar em algum lugar específico. Esse então, ele super tem 3... não temos ainda. Não temos ainda. A gente chegou a fazer um teste com o super em 2023, se não me engano. Ele chegou a rodar aqui, algumas pessoas conheceram o super, mas não é aquele modelo, é um modelo até superior àquele que tinha vindo anteriormente. Vai ser piso baixo nesses ônibus articulados. O que é o piso baixo, Marcos? É aquilo que a pessoa embarca em nível. Então a pessoa não vai mais subir uma escada para embarcar no ônibus, ela vai embarcar em nível. Por que isso? Para tentar trazer maior agilidade no embarque e no desembarque. Nossa. E maior segurança. Mas aí, peraí, que tem notícia boa aí, gente. Peraí, que agora deu tchut na minha cabeça aqui. Porque, vamos lá, falar em termos de número de passageiros. Num articulado hoje, atualmente, quantos passageiros? Até uns 120, 115, 120. E no novo? O novo 135, 140, só que tem uma diferença. Ele tem mais bancos no final. A gente vai mudar um pouco a disposição das portas e ele vai ter mais locais para sentar, para as pessoas poderem sentar e ficar mais confortáveis. Bom, além, é claro que, por exemplo, hoje, nesse momento, temperatura na casa dos 7 graus. Eu sei que parece pergunta idiota, né? Eu gosto muito de falar disso, mas eu sei que vocês têm todos esses dados, é claro, fizeram uma aquisição grande, muito investimento nesse tipo de ônibus. Não se trata, e eu sei que algumas vezes a gente até já foi numa fábrica, o maior fornecedor desse tipo de ônibus são duas coisas diferentes. Você tem o chassi, que é a parte da motorização, né? E tem a parte de cima que a gente chama de carroceria. A carroceria. Então, o chassi, basicamente, a gente tem o Mercedes, que é o principal, Ponta Grossa, 99% dos ônibus são Mercedes-Benz. Aí tem Volvo, tem Scania, tem Volkswagen. E a carroceria chama-se Marco Polo e Caio, são os dois principais. Tem outros fornecedores, mas os principais são esses dois. E eu sei, uma vez eu participei de uma visita numa dessas empresas e é tudo milimetricamente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você vai responder. Qual é a temperatura média quando se tem o ar-condicionado funcionando num carro desse? A gente coloca em 22 graus normalmente para todo mundo ficar mais confortável no ônibus. Então, assim, lógico, conforme o período do ano, talvez o 22 não consiga manter o tempo todo, mas a intenção é essa. Então quer dizer que num dia como hoje, o povo vai estar bem. Vai estar muito mais confortável, porque assim, esse tipo de ônibus, ele abre a porta e ele tem uma cortina de ar para evitar que, lógico, um pouco de ar se perde, assim como na geladeira, por exemplo, né? Sim. Mas para evitar que ele fique perdendo muito, tem uma corrente de ar para evitar o ar externo entrar dentro do ônibus. Então tá. Bom, um detalhe importante, tá? Pois não. O motorista, ele seta o veículo de manhã e ele não muda durante o dia inteiro, até porque cada pessoa vai preferir um pouco mais frio, um pouco mais quente, e a gente vai manter sempre uma temperatura constante justamente para evitar essa discussão. Porque imagina se cada um tiver interesse na sua temperatura, vai ficar um pouco mais difícil. Então ele vai setar o 22 ali e vai passar o dia inteiro nessa temperatura. É mais ou menos igual, resguardadas as devidas proporções, é igual avião, né?
Porque avião também tem lá a sua temperatura ambiente e vamos que vamos. Bom, atenção minha gente, nós estamos falando sobre inovações no transporte coletivo de Ponta Grossa. É claro que, meu amigo e minha amiga, nós estamos falando, por exemplo, olha, uma mudança, eu vou fazer um parêntese aqui para falar sobre melhorias para as pessoas com redução de mobilidade. Porque se no transporte agora desses super articulados não vai mais ter a escada, é mais fácil para o cadeirante. Tem dois pontos. Primeiro que é mais fácil e segundo que tem menos erro de dar problema, menos chance de dar problema. O que acontece hoje? Hoje você tem um nível. Então o cadeirante ele entra na plataforma e a plataforma sobe. E existe um risco envolvido na operação porque eventualmente a pessoa pode cair para trás, por exemplo, ou mesmo não funcionar o equipamento. Não é um equipamento eletrônico, às vezes com poeira, com o chacoalhar do dia a dia, eventualmente ele para de funcionar no momento. A gente sempre evita isso, mas acontece. Hoje ele vai ter uma plataforma mecânica, então basicamente é puxar uma plataforma, a pessoa entra e fecha a plataforma. É uma rampa bem simples de operar. Tá, e no caso dos terminais, por exemplo, agora eu fiquei impressionado, eu estou fazendo pergunta aqui, eu que estou interessado. E a operação deles nos terminais, demanda, como é que vai ser? Não, é basicamente a mesma coisa porque hoje já estamos preparados para receber esses ônibus e eles já estão com as plataformas, né? As plataformas já existem, ele tem alguns defeitos dentro da plataforma da prefeitura. Agora, até onde a gente tem conhecimento, antes do final do ano, todas as plataformas terminais vão ser reformadas, então vai ficar muito mais fácil inclusive para operar o ônibus do articulado, que vai ser agora em nível, né? Gente, nós estamos entrevistando o Rodrigo Vensky, diretor de Relações Institucionais da Aviação Campos Gerais. Duas perguntas em uma. Primeiro, qual o valor investido nesses 25 novos ônibus? E segundo, quando eles começam a operar? O valor total é de 35 milhões aproximadamente, né, de investimento para esses ônibus, porque os ônibus superarticulados são bem mais caros que os convencionais e eles chegam entre setembro e outubro. Os convencionais chegam em setembro e os articulados chegam em outubro. Entendi. Bom, em relação à concessão do transporte coletivo, a VCG se mantém interessada em operar em Ponta Grossa? Eu sei que, por exemplo, um investimento como esse, só para a gente entender um pouco do processo, e até peço para você esclarecer para a gente, eu não tenho essa informação. Por exemplo, os ônibus estão sendo adquiridos agora e esses ônibus ficam na cidade. Eles não vão com a VCG em relação, por exemplo, se a VCG não ganha, ela leva os ônibus com ela. Mas, e aí fazendo a pergunta como um todo, os ônibus novos ficam. E a pergunta, a VCG tem interesse em ficar? A modelagem que foi feita é assim, como o contrato hoje ele tem prazo de um ano, então a partir de 11 de junho do ano que vem, em tese, o contrato está extinto, e um ônibus desse ele é remunerado num prazo muito mais longo, não é uma vez só. Ele é remunerado pela prefeitura dentro da tarifa por 10 anos. Então uma das coisas que foi combinado é que os ônibus fiquem em Ponta Grossa. Então vamos na hipótese da VCG não continuar operando o serviço, o novo operador assume os ônibus e os ônibus continuam na cidade. Então não vai mudar nada em relação aos ônibus. Inclusive porque, Marcos, é um ônibus com uma pintura específica para a cidade de Ponta Grossa e vai ser diferente dos ônibus atuais. Ele já chega pintado, né? Já vai vir reestilizado, né? Com uma forma diferenciada que já é com base na nova concessão. Então todos os ônibus, esse modelo que está chegando agora, vai servir para todos os próximos ônibus que chegarem em Ponta Grossa. E com certeza a VCG tem interesse em participar da licitação. E agora outra pergunta de comunicação visual, ele não vem com o laranja? Não. Vem com outra. Vem com o novo modelo? Vem com o novo modelo e o novo modelo tem base nas cores da bandeira de Ponta Grossa, né? Nossa, que interessante. Cada informação. Gente, nós estamos tendo informações exclusivas aqui no BNT e eu fico muito feliz com isso. Bom, quais são os desafios para a manutenção desses ônibus sem que a quantidade dos veículos, sem que a qualidade dos veículos seja perdida? Bom, é claro que é igual carro novo, né? Carro novo dá menos manutenção, mas sempre tem uma manutenção envolvida. Qual é a dificuldade? Para a gente, enquanto operador, a grande vantagem é que o carro, assim como quando você compra uma concessionária, ele tem 2 anos de garantia. Então, basicamente, o carro vem e a gente faz as manutenções normais de pastilhas, né, o freio, a questão relativa a óleo e tal, filtros. Agora, o resto, qualquer problema, é garantido por fábrica, por 2 anos. Então, e com certeza, um ônibus novo vai ter muito menos problema mecânico do que um ônibus com mais tempo de rodagem, né? Agora sim, Marcos, acho que uma coisa importante para falar também, que também acho que ainda não está definido 100%, mas já é um grande indicativo de que parte da frota que
venceria, que estaria desativada, permanecerá em Ponta Grossa. Então a gente deve ter uma ampliação da oferta. Ampliação de mais linhas, por exemplo. Não sei se mais linhas, mas mais oferta nas linhas já existentes, né? Então você vai ter mais ônibus hoje. Mais ônibus rodando. É. Olha, são várias as informações, muito bacana, viu, gente? São informações importantes para vocês. E é por isso que a gente gosta aqui, viu, Rodrigo, de no BNT fazer essas entrevistas olhos dos olhos, de trazer essas informações, que é o nosso papel. Bom, ainda uma última pergunta agora, indo já encaminhando para o fim. O que é que a VCG está planejando? O que vocês têm planejado daqui para frente, ainda em termos de inovação, em termos de entrega para a comunidade, nesse tempo que resta, é claro, e também em termos de avanço, porque eu sei que a VCG tem planejado, é claro, um futuro para a cidade de Ponta Grossa e um relacionamento com a comunidade de Ponta Grossa para o futuro. O que se tem planejado? Bom, acho que é importante dizer que esse ano de 2025 para a gente foi muito estratégico, porque se mudou a bilhetagem, né? A bilhetagem hoje é totalmente nova. No final do ano, a bilhetagem, que hoje tem 2 equipamentos, a antiga vai ser extinta, os créditos vão ser extintos, é bom dizer isso. Eu sempre gosto de dizer isso para as pessoas se prepararem. Tem que gastar os créditos antigos, né? Inclusive, os empregadores não conseguem mais colocar crédito no sistema antigo. Agora, só a partir do dia 1º de julho, só no sistema novo, né? Bilhetagem, os ônibus novos, a gente tem uma grande expectativa deles serem uma ampliação de qualidade do serviço, porque, obviamente, conforme a frota vai envelhecendo, a qualidade do serviço fica comprometida, né? E não é a VCG, isso qualquer empresa enfrentaria a mesma situação. É assim como pensar a gente com um carro com 1 ano de uso e um carro com 12, 14, 15 anos de uso, né? E assim, Marcos, a nossa expectativa hoje em relação ao futuro é basicamente acompanhar o que a Prefeitura vai lançar do novo edital para que a gente esteja apto a participar dessa nova licitação. Uma nova licitação não é simplesmente a gente fazer uma proposta. A nova licitação ela envolve você fazer um estudo econômico da modelagem que vai vir, afinal de contas a Prefeitura submete a modelagem para a gente. Então, vou dar um exemplo. Se hoje eu quiser comprar um ônibus elétrico, eu posso? Não. Não posso porque eu tenho que esperar as regras do jogo. Eu preciso saber o que a Prefeitura espera da nova concessão. Então, para a gente, é muito mais, tanto quanto para a população, é muito mais uma questão de expectativa de como é que as regras vão ser colocadas e, né, enfim, uma disputa aberta. Qualquer empresa do Brasil inteiro vai poder disputar, inclusive a VCG. A gente, naturalmente, tem uma vantagem competitiva porque já está aqui, já conhece o negócio mais que qualquer outra empresa, mas ainda assim alguém pode vir. A gente viu, por exemplo, pedágios, né? A gente tinha a Rodonorte, agora não é mais a Rodonorte que opera esse trecho ali do Vitor Marsum, não é mais a Rodonorte que opera. Não, lá é a Via Araucária. Lá para frente, né? Do Vitor Marsum é a CCR agora. Sim. Mas lá na frente é a Via Araucária. Isso significa que o jogo mudou. Para ver se seja a mesma coisa, a gente precisa estar apto a concorrer num preço competitivo para melhorar o serviço ainda mais. Ok. Bom, e a gente costuma encerrar as entrevistas aqui pedindo para que vou pedir para que você olhe nos olhos de quem acompanha a gente. Gente, só para relembrar, nós estamos entrevistando o Rodrigo Vensky, diretor de Relações Institucionais da VCG. Você pode, inclusive, deixar seu comentário aqui, deixar a sua opinião. Rodrigo, olhe nos olhos de quem nos acompanha e você está com o caminho aberto para conversar com a comunidade de Ponta Grossa. Eu acho que eu gosto sempre de reforçar, quando a gente vai falar com a comunidade, da importância dos nossos 0800, nossos canais de atendimento. Porque a gente depende muito das informações das pessoas que utilizam o transporte coletivo para a gente melhorar o nosso serviço. Então, nosso 0800 é o 0800 042 1040. Nesse mesmo número, 0800 042 1040, as pessoas podem usar o WhatsApp. Ele é um número do WhatsApp também. E a gente gosta desse canal do WhatsApp porque ele fica mais fácil de registrar o acompanhamento, o atendimento. Então, todo tipo de reclamação, elogio, alguma demanda, coloquem para a gente. A gente não determina a oferta do serviço, então os pontos de ônibus, os horários e as linhas não somos nós que determinamos, mas obviamente a gente também pleiteia melhorias para a Prefeitura. Então aquilo que chegar para a gente coloca para a Prefeitura para melhorar e a Prefeitura tem sido muito atenta nisso, tem cada vez melhorado o serviço junto com a VCG. Bacana.